Olá, pessoal do terceiro período de Direito. Me chamo Alex Alves e estou aqui hoje a pedido da professora Luana de Miranda, que está ministrando com vocês nesse semestre a matéria de Direitos Humanos. Eu estou aqui para falar do caso de Marielle Franco, um caso que está correlacionado à matéria de Direitos Humanos por conta do incidente de deslocamento de competência, mais conhecido como federalização. Para falar do caso, quero que vocês entendam primeiramente quem foi Marielle Franco. Marielle Francisco da Silva, mais conhecida como Marielle Franco, nasceu no dia 27 de julho de 1979. Marielle cresceu no Complexo da Maré, uma favela do Rio de Janeiro. Ela cresceu em meio a diversas injustiças sociais, em meio a tamanha desigualdade. E assim, ela moldou a sua mente. Marielle buscava que o mundo fosse mais justo e igualitário para todos. E assim, ela se formou em sociologia e se tornou mestre em administração pública. Em 2016, Marielle foi eleita vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Foi a quinta mulher mais bem votada. Marielle era considerada uma das vozes mais expressivas da renovação política do Rio de Janeiro, por conta da sua defesa dos direitos humanos, principalmente o direito das mulheres negras faveladas. Ela defendia também o grupo LGBTQIA+, e criticava durissimamente a violência policial. Por esse e outros diversos motivos, foi que esse caso teve tamanha repercussão, pois se tratava da morte de uma representante do povo, entendido por diversas partes da sociedade como um ataque contra a democracia, né? Então, assim, Marielle era bastante importante, pois ela vinha ali como um embate, ela vinha quebrando barreiras e ela era totalmente diferente dos demais políticos, né, da maioria. E como ocorreu, né, o seu assassinato? É, a sua execução, ela ocorreu no dia 14 de março de 2018, em uma quarta-feira, onde o carro de Marielle, né, que aí na foto dá para ver um Agile branco, ele foi alvejado por 13 tiros, que tiraram a vida dela e de Anderson Pedro Gomes, que era seu motorista particular. Nessa ocasião, Marielle tinha apenas 38 anos e seu motorista tinha 39. Esse crime ocorreu durante a noite, por volta das 9h30. Eles acabavam de voltar de um evento em onde a Maria havia ministrado na Casa das Pretas, um espaço coletivo, né, ali de mulheres negras, situado na Lapa, quando foram perseguidos, né, por dois agentes e foram alvejados. Mas o que tem, qual é a apuração do crime após se passar, né, quase 5 anos do caso? O que se tem até agora, quase se passados 5 anos, é somente os executores do crime. O policial reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Écio Vieira de Queiroz, né? Eles foram responsáveis por executar esse crime. Eles estão presos desde 2019 e aguardam seu julgamento, que está previsto para agora, no primeiro semestre do ano de 2023. Na ocorrência do caso, ficou-se constatado que o atirador era Rony Lessa e o motorista era o Elcio, certo? É, mas a maior pergunta que se tem desse caso, ela ainda não foi respondida, que é: quem mandou matá-la? Por qual motivo mandou matá-la? A gente ainda não se tem a resposta.
Então, seria necessário federalizar esse caso, por conta que a polícia do estado do Rio de Janeiro e nem o Ministério Público de lá ainda não conseguiu desvendá-lo, né? No começo desse ano, o caso da Marielle voltou à tona, com a entrada do novo governo, comandado por Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a sugestão agora de Flávio Dino como nosso novo ministro da Justiça e Segurança Pública, de que o duplo homicídio possa ser investigado pela Polícia Federal. Mas, para ele ser investigado pela Polícia Federal, não teria que haver um incidente, deslocamento de competência? E o que seria esse incidente de deslocamento de competência? É a federalização de casos que violam gravemente os direitos humanos, podendo acontecer em qualquer fase, tanto do inquérito quanto do processo. Tem por objetivo evitar, né, que a República Federativa do Brasil seja responsabilizada por violação de direitos humanos na esfera internacional. Mas, para esse deslocamento acontecer, não basta mera insatisfação com o caso, mas sim real demora, descaso e ineficiência ou corrompimento das instâncias locais, que nesse caso são as do Estado do Rio de Janeiro. Assim, para isso, né, o atual Procurador-Geral da República, que é Antônio Augusto Brandão de Aras, deve suscitar ao Superior Tribunal de Justiça a federalização. É, só que nessas duas últimas semanas aconteceu uma coisa que ainda não havia acontecido na Justiça, que é a Polícia Federal abriu o inquérito do caso e ficou, né, sobre sob responsabilidade do delegado Guilherme de Paula Machado Catrambi, que foi designado por Leandro Almada, o novo superintendente do Rio. Este foi nomeado pela direção-geral da PF com a missão de ampliar a investigação desse caso, que é uma questão de honra para esse novo governo. Assim, o superintendente da PF e o procurador da Justiça do Estado, Luciano Oliveira Matos de Souza, assinaram um pacto de investigação conjunta, sem precisar que federalizasse o caso. O evento contou também com a presença do diretor-geral da PF, que é o André Augusto Passos Rodrigues. Então, assim, na prática, o caso ainda vai continuar, né, o caso da Marielle vai continuar sob domínio e responsabilidade do Ministério Público e da Polícia do Rio de Janeiro, mas a PF vai investigar a parte que lhe compete, né? E auxiliar ali na parte da inteligência. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, que no caso é o Flávio, o inquérito serve, né, para ampliar a colaboração federal com as investigações sobre a organização criminosa que executou os homicídios de Marielle e Anderson, né? E o que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a dizer sobre isso, né? Que eles acham que essa foi a melhor forma que puderam fazer, pois é, esse deslocamento de competência, caso tivesse sido feito e votado no caso, né, ele poderia ter acarretado sérios prejuízos aos trabalhos já realizados, podendo até mesmo atrapalhar o julgamento dos executores no júri, que já está se aproximando. E, segundo eles, o deslocamento ele não seria decisivo para afastar a complexidade desse episódio. Mas Flávio Dino, o ministro da Justiça, disse que não vai medir meios para a elucidação desse caso e fará de tudo para solucioná-lo, até mesmo se for preciso pedir novamente o deslocamento de competência que já foi recusado uma vez em 2020. Seria também outro caso inédito, o segundo pedido de um mesmo caso, né, o segundo pedido de federalização de um mesmo caso. O caso da Marielle ele já foi uma vez recusado, quando em 2020, quem era procuradora-geral era Raquel Dodge, né? Esse caso ele foi recusado. Mas, segundo Raquel, esse caso era um crime que ia contra a democracia, é,
Em suas próprias palavras, ela disse e que precisava ser investigado no plano federal para que se chegasse na identificação de quem executou, quem intermediou e quem mandou matar Marielle. Só que a federalização, ela é muito, muito, muito para casos excepcionais. O histórico de federalização demonstra que é uma medida excepcional. Apenas 5 casos foram aceitos pelo STJ desde 2004, segundo o levantamento do próprio tribunal. Outras 2 ações do tipo ainda aguardam julgamento na corte, e 5 pedidos foram rejeitados. O primeiro pedido de federalização envolveu o assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang, em 2005. Apesar da repercussão internacional do crime, a federalização foi negada pelo STJ. O primeiro caso efetivamente federalizado foi o assassinato do vereador Manuel Matos, morto em janeiro de 2009. Ele denunciava grupos de extermínio com a participação de policiais que atuavam na divisa do Pernambuco ali e da Paraíba. Então, né, eu queria deixar uma reflexão com vocês. O que vocês acham sobre o caso da Marielle Franco? Tá melhor assim, do jeito que aconteceu? A PF vai atuar conjuntamente com o Ministério Público e a Polícia do Rio de Janeiro? Ou seria realmente necessário a federalização do caso para que ele fosse elucidado? Até por hoje é só, e vou deixar com vocês aí com essa pergunta. Espero que responda ela em sala para a professora Luana. Até mais. Muito obrigado.